Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Política Podcast, um programa criado com um só objetivo, que é aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. E hoje, dando continuidade à série de entrevistas com os vereadores do município de Ascurra, trouxemos aqui o nosso 8º convidado, vereador pelo seu primeiro mandato, representante do Partido Novo. Eu tenho certeza que você tá louco para saber quem é e está ansioso para ouvir o que o nosso convidado tem para falar. Mas antes disso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Gostaria de dar um destaque para eles, que são as pessoas que investem e continuam investindo e acreditam no nosso projeto. E são eles: Blumenau Multimarcas, Retífica de Motores Apiúna, Serra Fina Marcenaria, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc Café e Restaurante, e agora o nosso mais novo patrocinador, Storm Energy Drink. Se você procura referência para comprar um veículo com segurança, você vai encontrar as melhores opções na Blumenau Multimarcas. O endereço, telefone e páginas de Instagram, site, vai estar disponível na descrição desse vídeo. Se você não quer trocar o seu veículo, mas quer consertá-lo, fazer uma manutenção preventiva ou precisa urgentemente de um conserto, você vai encontrar o melhor serviço na Retífica de Motores Apiúna. O telefone e WhatsApp e Instagram vai estar também disponível na descrição desse vídeo. Se você procura a fabricação de um móvel de qualidade, a instalação de uma porta com qualidade também, você vai encontrar com o Denilson Matoso e o Andriel Matoso na Serra Fina Marcenaria. Agora, se você procura um lugar para recreação, para diversão e também para comer um lanche de qualidade e referência, Bar e Lanchonete do Paulinho. E se for na hora do almoço, café da manhã ou café da tarde, a melhor alimentação você vai encontrar na The Arc Café e Restaurante. E quando se fala em referência, em energético, para dar aquela energia ou para misturar com a sua bebida, Storm Energy Drink. Valeu? Agora eu vou anunciar o convidado de hoje. Vereador, como eu disse, representante do Partido Novo, atuante no seu primeiro mandato na Casa Legislativa, o vereador Tony Bussi. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, por tirar um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Demorou para a gente agendar, mas sobrou um tempo, domingo de manhã, estamos aqui e vamos lá para resenha política. O vídeo é postado na segunda-feira, mas a gravação, domingo de manhã. Olha o empenho que a gente faz para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E aí, Tony? Vereador, então? Fui candidato a vereador a primeira vez e, graças a Deus, consegui me eleger com uma boa votação. Eu fui o quarto mais bem votado da cidade, 293 votos. E para a primeira candidatura é uma votação expressiva, né? Meu Deus, eu fiquei até surpreso, né? 293 votos é muito votos. Até olhando nas outras que teve nas outras eleições, 210 já se elegia. No dia da contagem lá tava todo mundo muito nervoso, passou de 200, a maioria, né? Até a gente tinha o vereador Wesley, que fez uma boa votação, chegou em 212 votos e não entrou, mas também fez uma boa votação. Sim. E foram vários, assim, todos foram bem votados, né? Do Novo, do PSD, fez uma votação, todos os candidatos fizeram uma boa votação. Foi uma eleição bem ativa. Mas eu acredito, né? Para você, primeira eleição, primeira candidatura, né? Não era um cara que estava, então, participando ativamente na política. Esses 293 votos. Esses 293 votos é fruto
talvez da tua história de vida, do que você representa na comunidade, né? Então as pessoas que votaram em você, amigos, conhecidos. Então eu queria que você contasse um pouco, quem que é o Tony por trás do vereador? Onde é que você nasceu? Onde é que você cresceu? Eu sou de Ascurra, né? Eu nasci na cidade de Indaial e sempre morei aqui na cidade. E muita gente me conhece por causa que eu trabalhei no comércio, no supermercado da Ufovo, né? Antigo da Ufovo. E minha história de vida começa bem cedo, né? Meu pai é agricultor, minha mãe é costureira. E sempre, na minha infância, a gente vendia leite, né? Meu pai era agricultor, então tinha as vacas, então a gente entregava leite para a comunidade. Depois disso, eu comecei a trabalhar com 14 anos, que não podia, né? Eu tinha que ter 16, e eu fui trabalhar para o mercado da Ufovo, mas não dentro do comércio. Eu entregava panfletos aqui na cidade. Aí fiz tudo de bicicleta. Então sempre foi correria aí na comunidade. Sim. Vendendo leite ali com a tua família e depois entregando panfleto. Mas antes de começar a trabalhar, como é que foi a tua infância? Em que bairro foi que você cresceu? Eu fui do Ribeirão São Paulo. A gente tem um terreno lá, um sítio. E depois o pai comprou um terreno aqui próximo a Julicasa, na Vila Isabel. E daí a gente se criou aí. Sempre estudei no Colégio Domingos Sávio. E a minha infância foi muito boa, né? Tem meus colegas aí da Vila Isabel. Então, a gente convidava todo mundo para ir pro sítio e participava lá. Tinha as tarefas a fazer, convidava todo mundo para me ajudar, daí a gente fazia... Tu levava os amigos, então, para te ajudar ali no serviço? Do serviço. E eles gostavam mesmo de ti, né? Então, porque pra ir... Até pra ir trabalhar. Se um amigo me convidava para ir trabalhar, eu... Não, mas a gente ia lá, então tinha cavalo, tinha vaca, boi, vários bichos, né? Então o pessoal gostava bastante. E... depois de fazer as tarefas que o pai passava, daí a gente vinha pra fora. Tinha um campo próximo de casa lá. Então daí a gente ia jogar bola. Gostava de jogar bola, então? Gostava. Mas nunca fui muito talentoso, não. Era mais por diversão mesmo. Legal, legal. E você falou que estudou no Domingos Sávio, né? Isso. Concluiu? Estudou Sim. A vida toda lá? Estudei a vida toda no Colégio Domingos Sávio. E depois eu fiz faculdade de comércio exterior na Uniaselv. Me formei e na parte de escola foi só no Domingos Sávio, depois foi para a universidade na Uniaselv. E por que você escolheu esse curso de comércio exterior? Administração e comércio exterior, né? Como eu estava envolvido na administração, depois que eu entrei no supermercado da Ufovo, eu comecei como repositor. Primeiro entregando panfleto, depois me contrataram depois como repositor. E depois de repositor eu passei a caixa, depois de caixa eu passei no crediário, que a gente tinha crediário próprio, né? E depois eu gerenciava o supermercado. Só faltou ser dono, então? Só faltou ser dono. Que legal. E vida familiar? Você casou cedo? Você tem filhos? Sim. Eu namoro desde os meus 18 anos. A minha esposa é a Andressa Possamay. E já tenho uma filha. E agora estou à espera do meu outro... Sério? Que legal. A minha esposa está grávida, agora para junho. Vai vir um menino aí. Sério. Então, se quiser mandar um abraço aí pra tua esposa, fazer uma média aí em casa, fica à vontade. Andressa, muito obrigado, né, pelo apoio, por tudo. E foi uma pessoa essencial para mim na campanha, né? Porque tu sabe que dedicação, quando vai fazer política, tem que se dedicar, tem que ir atrás, correr. Todos os dias a gente tem compromissos. Às vezes a população pensa que o vereador tipo não está participando, mas praticamente todos os dias a gente tem algum evento, reuniões, troca de ideias com outros municípios,
que deve trazer melhor para a cidade. Sim. E o comprometimento, né, envolve bastante tempo. E é duro, né, conciliar pro candidato, que às vezes tem que deixar a família de lado, então precisa ter uma pessoa que te entenda e que te apoie, né? É isso aí. E aí, graças a Deus, a minha esposa é bem parceira quanto isso. Legal, legal. Você falou, né, que já começou a trabalhar muito cedo com a tua família, no comércio, entregando leite, depois panfletando pro Dalfovo, e essa empresa foi a empresa que você trilhou por muito tempo, acredito. Sim. Quantos anos você trabalhou no Dalfovo? Eu trabalhei no supermercado, acho que foi 7 anos. 7 anos. 7 anos. Entendi. E depois, o Aires Dalfovo, né, que era o meu patrão, ele foi prefeito aqui do município. Sim. Foi um dos... Então vamos trazer ele aqui, então. Vamos trazer o Aires aí. Uma pessoa muito boa. E eu tive, como se diz, a sorte de ter ele como meu patrão. Outro meu patrão é o seu Moacir. Todos os meus patrões foram prefeito do município. Então já tá aí o motivo de você puxar um pouco pra política. Isso aí. E você trabalhou então por 7 anos no Dalfovo? Isso. E por qual motivo você saiu? É que daí o mercado foi vendido. Eu trabalhei foi vendido aquela vez pro Silvino Stedley e pro Onildo Sardanha. Eu trabalhei com eles um período também. E depois eu saí e quis procurar outro ramo, porque o comércio também é bem puxado. A gente trabalhava no mercado, eu era o gerente lá, trabalhava domingo a domingo direto. Então eu pensei, vou procurar um novo desafio. Para ter um pouco mais de qualidade de vida também. Para ter um pouco mais de qualidade de vida. E já tô lá na Polividros, agora vai fazer 13 anos que eu tô na Polividros. E daí depois mais um novo desafio foi me candidatar a vereador. E na Polividros ali, você faz o quê? Começou fazendo o quê? Na Polividros, quando eu fui convidado a trabalhar, eu já entrei como encarregado, né? Mas para te aprender um novo caminho, um novo mercado, eu me inseri lá com o pessoal de produção para entender o que é o vidro, como é que é feito na logística. Então eu participei. Eu comecei como encarregado, mas daí eu participava da logística, vendas, e daí eu fui me inserindo, eu cuidava do pessoal do galpão, carregamento, cobrava, descarga. Então quando chega também vidros avariados, né, das importações ou de cargas internas que vem, toda essa tratativa e pós-vendas. Vamos supor, se dá algum problema com o produto, o pós-vendas quem faz sou eu com as vendedoras. Então você, desde o primeiro emprego lá no Dalfovo, agora na Polividros, um emprego então, 7 anos de Dalfovo, 13 anos de Polividros, 20 anos aí de carreira profissional, você sempre atuou com muita responsabilidade, né? Ou no comércio ali, gerenciando, e agora uma responsabilidade grande na Polividros, você é encarregado hoje? Sim, sou encarregado. Então, a tua vida foi fadada aí de muita responsabilidade. É verdade. Que legal. E tem alguma história que você, né, lembre, marcante, no período que você trabalhou no Dalfovo, ou também no período que você está trabalhando na Polividros? Algum desafio, ou alguma história que você acha que deve ser contada? Que tipo, do Dalfovo ali, a experiência foi um dos meus primeiros empregos a ter contato com o público, assim, né? Sim. E isso que eu acredito que fez bastante diferença pro crescimento, porque a gente tem desafios, então, no dia a dia, né? Como é que tu vai, vamos supor, aprovação de crédito. Então, o pessoal que era muito novo, já administrava tipo uma empresa e sempre claro, com o respaldo do dono, né, do Aires. E fico muito grato a ele pela confiança, né, que ele me deu e a oportunidade de
de crescer e... Ai... Era mais isso, assim. Entendi. Então, né? Muito legal tua vida profissional, tua vida pessoal aí. Pelo que eu vejo, sempre foi um cara muito responsável e muito trabalhador, né, Tony? Sim. E o que te fez, né? Entrando um pouco mais na questão da tua vida política. Você sempre muito responsável, com uma dureza ali de trabalho e de comprometimento com o teu trabalho. Você acabou, né? Atualmente entrando na política. Por qual motivo? O que te motivou a entrar na política, mesmo tendo uma vida tão comprometida profissionalmente? Sempre vou levar uma frase, né, que o Partido Novo e o Gilson Marques, lá o deputado federal, fala que as oportunidades estão para todos e tem que se envolver pessoas boas na política, né? Então, tipo, a gente quando é criado assim, sempre o político é visto como uma forma de... não uma coisa boa. Então, a gente fica com medo de botar o nome em exposição e acaba sendo que pessoas ruins vão continuar, vamos supor, vai ter que assumir um cargo. Alguém vai dar um nome... Gostando ou não de política, alguém vai ter que ganhar. Alguém vai ter que botar um nome para administrar a cidade. Sim. Então, cara, se a gente não botar um nome de pessoas novas e pessoas que querem realmente o desenvolvimento do município, vai ficar sempre as mesmas pessoas. Então, não adianta ficar reclamando se as pessoas novas não botar o nome e pessoas com índole boas, né? Então, tem que deixar, como é que eu posso dizer, ocupar essas vagas com, que nem nós, pessoas novas. Sim. Que tenham vontade para fazer o desenvolvimento da cidade. Então você acha que Ascurra precisava de mudança, por isso que você se candidatou a vereador? Isso, e pode ver que bastante gente nova entrou, né? Sim. Eu entrei, a Cris entrou, o Cassiano já é velho, mas velho na política, assim, ele já foi, mas ele ficou 20 anos fora. Então, um cara que faz totalmente diferença. Para nós. Ele é um cara experiente, tem que ter um cara que... Então, dentro ali do Partido Novo, entre os vereadores, ele é um dos mentores ali de vocês. Ele é um cara muito esperto. E temos também gente nova que entrou agora, foi o Gabriel Uller, o Caniço, que é o André. E pode ver que, tipo... Tá renovada a Câmara. Fez uma renovação... Legal. Preciso, tudo tem que mudar um pouco, né? É verdade, tudo tem que mudar. E eles falam bastante em siglas partidárias. Tipo, eu sou do Novo, o Gabriel do MDB e o André do PL. Mas, enfim, quando a gente faz a política... Depois que está eleito, a gente tem que trabalhar pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade, não pela sigla partidária, né? Sem contar que a nossa cidade é pequena e todo mundo se conhece, Todo mundo se conhece. Não é uma sigla que vai fazer tu ser inimigo do... Isso. Por exemplo, o Gabriel, provavelmente eu acho que cresceu contigo, porque vocês têm a mesma idade. O Gabriel, eu conheço ele há muitos anos. Sim. E tipo, sempre me dei bem com com todo mundo, na verdade. Eu faço a minha parte e a gente não tem... O pessoal fica comentando, mas é porque é de outro partido. Cara, se é de outro partido e tá fazendo bem pro município, que bom, ótimo. Sim. Entendeu? Que a gente tem que focar bastante. Agora a campanha acabou e cobrar de todos os vereadores e deputado estadual, deputado federal, seja quem for, governo federal, para trazer desenvolvimento para a cidade, né? A política acabou, agora a gente é vereador de todas as currências, né? Não só de 293 votos. Sim. Então a gente representa todas as curras e buscar benefícios para a cidade. E lembrar, quem veio aqui para as curras fazer promessa de entregas de equipamentos ou prometeu alguma coisa,
fazer e cobrar esse... Que é uma responsabilidade deles também ajudar os municípios. Claro, né? é a responsabilidade deles. Onde eles fazem voto é nas cidades. Sim. E quando a gente foi para Brasília, todos nós fomos, todos os vereadores fomos, isso foi muito importante. Eu acho que a gente visitou todos os gabinetes lá, seja de PSD, seja de Novo, seja de MDB, seja de PL, e o Jorge Seifert do partido do PL atendeu nós. Eu achei muito importante o que ele falou. Ele atendeu todos os vereadores, né? E ele falou que o que acontece? A partir de agora, vocês são eleitos para cuidar da cidade de vocês. Que nem ele falou, eu sou eleito pelo estado de Santa Catarina, não apenas da votação que eu fiz lá. Então ele tem que trabalhar por todos os municípios. Tem que trabalhar por todos os municípios. E ele falou, vocês como vereadores vieram aqui pedir recursos, quem fez a votação foi nos municípios, foi na cidade de vocês, seja de PT, seja de qualquer coisa, qualquer outro partido, vocês têm que mandar um ofício pedindo emendas por deputado, entendeu? Sim. Porque eles fazem votos aqui na cidade, eles não vão fazer votos, representam Santa Catarina, eles representam as Ascurra aqui, então eles têm que trazer os recursos para a cidade. E eles têm 40 milhões, os deputados, para distribuir, né? Isso. Então, vamos supor, um deputado estadual que seja do PT, que aqui a cidade é de direita. A gente tem a obrigação de cobrar, seja do PT, seja do PL, seja do MDB, se eles trouxerem o recurso, que bom para as Ascurra, não é o vereador que está se beneficiando, é os municípios, né? Então os que moram aqui. A gente vai trazendo recurso para o pessoal que mora aqui, seja indiferente de partido. E mesmo, né, sem entrar um pouco muito em ideologia política, querendo ou não, embora você falou que a nossa cidade ela seja uma cidade mais pendida para a direita, o PT nas eleições de 2022 fez 800 e poucos votos aqui. Isso aí, 800 e poucos votos. Então, eles representam uma parcela da comunidade aqui na nossa cidade. Com certeza. E quando vem um deputado aqui, a gente sente, porque um deputado, vamos supor, de esquerda, né? Mas por que é atendido? Cara, eles estão representando esses 800 e poucos... E é um sinal de que eles estão trabalhando, né? Sim. E, se é um deputado federal, um deputado estadual, seja quem for, a gente tem que atender, entendeu? Porque eles vão mandar recurso pro município. Sim. E eles beneficiam, não... Todas as ocorrências, não apenas 890 votos que eles fizeram aqui. Sim. Mas lembrando que eles fizeram 890 votos aqui também. Sim. Então a gente tem a obrigação de pedir recursos para esses deputados e senadores. E eles, como representantes então, do nosso município, como deputados federais, estaduais, senadores, eles também têm a obrigação de destinar essas verbas. Claro, eles têm a obrigação. Sim. E como é que foi essa experiência? O primeiro mandato, 3 meses de mandato foram para Brasília? Olha, foi muito bom, agradecer até o presidente da Câmara, o Luigi, né, para encarar esse desafio, porque... Enfrentaram muitas críticas, né? Bastante críticas e pode ver que todos os vereadores, eu acredito que apoiaram a ideia, porque isso é muito importante, a gente tá lá. A gente tá lá representando a Ascurra e todos os vereadores estando junto é uma força diferente. Sim. É uma tratativa diferente que os deputados vê. Então eles veem a união, até eles falaram, parabéns pela união de vocês para representar a Ascurra dessa forma. Legal. Então, como eu já falei para alguns, eu gostaria de parabenizar pelo empenho, por ficarem quase uma semana aí longe do trabalho, longe da família, lutando por uma causa maior que a nossa cidade. Gostaria de parabenizar, então, você, Tony, e os demais vereadores. A gente estava falando um pouco da tua vida, o que te motivou a entrar na política. Você falou que foi pela ânsia e pela vontade de mudar, de entrar pessoas novas, e você conseguiu. Mas antes de ser candidato, você já era envolvido na política? Apoiava alguém? Eu sempre gostei de participar da política, mas eu nunca me candidatei, né? Primeira vez que eu saí candidato foi agora em 2024.
E eu sempre tive participando porque quando eu era mais novo... Deixa eu tomar aqui. Tomar um cafezinho pra dar uma melhorada. Quando eu era mais novo, nos meus 16 anos, eu e meus amigos de infância, a gente organizava eventos. Daí, o nome era MLV. Então, MLV? O que significava? Music Lives Vibes, tipo, música e vida e diversão. Que legal. Mas, daí, a gente era novo e a gente gostava bastante de música eletrônica. Então, a gente tinha que ir para outras cidades para poder participar, ir nos eventos, ou carambas, ou essas coisas. Então, a gente trouxe para as Curra música eletrônica. Então, a gente tinha eu... Eram vários amigos, né? Eram uns 10 amigos. Então, a gente organizava eventos de música eletrônica. Então, a gente até... como a gente tinha esse grupo de amigos, a gente se reunia todos os dias, assim, na casa do meu vizinho ali, que era o Caio. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Sim. E todos os dias a gente ia lá e conversava e vamos fazer um evento. Então a gente pegou e criamos o evento. O primeiro evento a gente fez lá no sítio do meu pai. E daí... Foi sucesso? Foi bem legal. E depois a gente foi evoluindo, foi para a Sociedade 7 de Setembro. Depois da Sociedade a gente foi pro pavilhão de centro de eventos da Pertucci. Então foi um evento que tomou uma proporção grande aqui por um tempo. Sim. Muito legal. E daí, depois a gente até participou da festa Pertucci, botou uma tenda eletrônica na festa, porque, vamos supor, o pessoal jovem gosta de música eletrônica, então, para trazer para o pessoal poder ir, aqui do pessoal da região aqui de Ascurra e tal, a gente trouxe, o evento foi bem legal, assim. Todos os anos a gente vinha fazendo o evento. Por quantas edições teve dessa festa? Acho que foi umas 8 edições. Ô, louco! Bastante? Bastante. Mas assim, a gente era meio louco, assim, porque fazia umas dívidas e... Meu Deus do céu. Pensava, meu Deus, será que vamos conseguir? E cobria? Cobria. A última vez deu até medo. A gente trouxe um grupo, o nome dele era bem famoso, tipo, era de São Paulo. A gente trouxe o Spicer. E eles faziam as músicas eletrônicas tudo na hora, assim, tipo, com trompete, Sim. piano, essas coisas. Foi um sucesso. E sempre daí, referente à comunidade, daí eu organizava. Sempre estava no meio de organizar esses eventos. Depois disso, eu comecei a participar da política. Como a gente era um grupo, e o pessoal começou a procurar a gente, tipo, apoia a gente aqui. Eles viram você, então, uma referência Isso. pelo que você representava. No meio de jovens, Sim. Entendeu? Então, no meio de jovens, a gente era uma referência, assim. Eu tinha bastante lá da comunidade ali. Nossa, nós era uma referência de jovens que organizava eventos. Então, tipo, o pessoal via como... na política, querendo ou não, fazer um meio campo com jovens, Sim. Entendeu? E foi um sucesso, assim, a gente... E nas eleições, né? Nesse decorrer aí, você então viu bastante eleição e ajudou, como gostava de política, e era uma referência. Tinha algum candidato específico que vocês apoiavam? Ou em cada eleição vocês escolhiam alguém? Então, Ou eram amigos? era sempre amigos. Aham. E a gente sempre foi apoiava, tipo, foi o Aires, depois foi o seu Moacir Polidoro, e depois foi o Júnior Zimat com o Paulinho. Eu tenho um grande... O Paulinho, uma grande referência, né? Foi um dos vereadores mais votados em Ascurra. E eu conheço ele há muitos anos, né? Por causa do mercado que a gente já vinha negociando
eu me dou muito bem com ele, com o Júnior também. Sim. E a gente sempre apoiou esse pessoal. Então sempre do lado de lá, como a gente pode dizer. Porque aqui na nossa cidade é uma política dividida no meio, né? Tem um lado e tem um outro. Então você sempre foi do... Isso, sempre do lado... Sim. Do lado de lá, vamos supor. Entendi. Não do lado de lá, que eu seja do lado de cá. Porque a gente a gente tá aqui na estação. É legal. E quando você, né, surgiu na tua mente a ideia de entrar candidato a vereador, quem foi o maior incentivador aí da tua campanha? Que você pode destacar? O maior incentivador foi o seu Moacir, né? Era o teu patrão, ele que te colocava na tua cabeça, então, que tu tinha aqui. Eu via como ele foi um bom prefeito, né? Ele disse, Tony, eu não quero mais ir, se tu tiver... Ele nunca pressionou, nunca, né? É uma questão de pessoal, se tu acha que consegue fazer o bem para o município, vai, que é uma experiência nova e eu acredito que tu vai gostar bastante. Outro foi o Aires Dalfogo, né? Um cara essencial, tipo, ele, como pessoa, um dos primeiros que eu conversei com o seu Moacir, e depois que eu decidi ir a candidato, foi a primeira casa que eu fui, foi na casa do Aires, conversar com ele, eu tava me lançando a candidato a vereador e tal, pedi o apoio para ele, né, porque sempre me dei bem com ele, e ele disse, não, Tony, parabéns pela iniciativa, e pode contar com a gente aqui, então daí já foi tirou um peso, né. Então tu já foi tranquilo pra campanha? Tinha um apoio do Moacir Polidoro, prefeito, 8 anos. Apoio do Aires, vice-prefeito, prefeito. Legal. Pessoal... Legal. E nessa primeira campanha, né? Nessa primeira eleição, qual foi um dos principais desafios que você acha que enfrentou na campanha política? Qual foi a maior dificuldade? Que nem, tipo... Eu trabalho 8 horas por dia, então durante o dia para fazer campanha mesmo, porque a gente acaba fazendo campanha mais no final de semana, porque Sim. Durante a noite tu chega às 6 horas em casa, todo mundo chega em casa depois, esse horário tá cansado, daí tu vai conversar, e política, querendo ou não, é visita, tem que participar, tu tem que visitar as pessoas. Tu tem que dar atenção, né? Tem que dar atenção e isso requer bastante tempo. Sim. E isso foi um desafio, mas eu gosto disso, gosto sempre de estar próximo das pessoas. Mas assim, o que eu mais fiz foi de final de semana, né? Durante eu saía de manhã e voltava de noite. Sim. Né? E correria. E deu certo. Deu certo, graças a Deus eu consegui atingir os 293 votos. Que legal. Foi um surpreso, fiquei, porque é bastante voto, tá? E tu esperava que... Claro, primeira candidatura, tudo pode acontecer, né? Mas você tinha lá no fundo, não, eu acho que eu vou ganhar. Ou achava que não? Eu achava que eu entrava, assim. Mas, tipo, 200 votos, tu pensa, cara... É bastante, né? É muito, tu bota 293 pessoas, tipo, tu não tem nem ideia de onde veio, tipo, né? Tanto voto. E é muita gente, cara. Tu começa a botar o nome de pessoas, tu chega tipo a 50, 60, daí, pô. Será? Mas assim, graças a Deus foi sucesso, foi muito bom. Que bom. E agora, como vereador aí, nós estamos no mês de abril, 4º mês aí de mandato. Já tem algum projeto, alguma indicação do Tony aí que merece um destaque? Que você acha que deveria falar aí para a população? Sim, a gente fez um projeto de lei, agora vai passar para a Câmara logo. Inicia nas creches, botar educação física. Que legal. É muito importante, né? Isso também foi eu agradeço a minha esposa, porque ela é professora de educação física, então, e ela participa bastante, então ela dá aula em escola, e ela
para as creches, desde o... Já sei de educação de base, a educação física na vida da criança. E hoje não tem, né? Então vai ser criado essa aula para as crianças, né? Iniciando, e é muito importante o desenvolvimento, né? Que nem diz esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele foi lá na Câmara de Vereadores, o professor, ele falou que as crianças são que nem uma argila, né? Tu começa a moldar desde cedo. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças, né? E, né, a educação física em si, eu ia dizer o esporte, mas não só o esporte, é muito importante, né, para o desenvolvimento corporal e também até mesmo para o desenvolvimento como pessoa, né? Isso, é muito bom. Importante. Muito bom. Então esse é um projeto do Tony aí que vai entrar em votação na casa. Isso. E vai ser aprovado, com certeza. Com certeza. Todos os vereadores, eles entendem a necessidade e a gente aí é um grupo, os vereadores, a gente é um grupo para o desenvolvimento de Ascurra, né? Como eu falei, esquece siglas partidárias. O pessoal comenta muito, mas vocês têm intrigas. Não, isso é... Muita gente fala e não participa das sessões, né? Que nem... Era muito importante a comunidade participar. A gente, todas as vezes que a gente faz, toda segunda-feira tem a sessão e ninguém participa da comunidade, vamos supor. Lá na fizeram um estabelecimento, fizeram um espaço bonito, grande, amplo e vazio. A comunidade não participa. E daí, muita gente critica, mas também não participa, entendeu? Não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo. E muita gente critica nas redes sociais. Daí, e não participa no dia a dia para ver o que realmente está acontecendo. Eu fiz uma citação, uma cobrança, né? Quem fez a indicação foi o Luizinho Gadotti, mas eu fiz a cobrança novamente do DENIT, referente à ponte ali do Beber. Daí o pessoal comenta, mas quem fez a indicação, não importa quem fez a indicação. Vocês trabalham em equipe, né? Eu tô cobrando, boa que o Luizinho fez a indicação, né? Parabéns, mas eu como vereador também... É uma necessidade que você vê também. Estou cobrando também do DENIT. E eles consertaram agora ali, mas fizeram um trabalho... Que logo vai abrir de novo, né? Eu reparei ontem, eu acho. Tem que fazer Não sou engenheiro, mas pelo que a gente entende ali, teria que fazer uma dilatação, onde faz o ligamento do asfalto com a ponte. Sim. Uma chapa de aço onde faz essa ligação para parar de acontecer isso. Para quem não sabe, tá perdido, não sabe o que a gente tá falando, entre o final, o asfalto e o começo da ponte tem uma rachadura dos dois lados. E isso é prejudicial, porque a qualquer momento pode ser que aconteça uma tragédia, como já aconteceu em alguns lugares. Em Rondônia, recentemente, uma ponte, ela caiu por conta desse mesmo problema, né? E outra, né? Pode acontecer um acidente em cima da ponte, porque o cara vai querer desviar ali do buraco, porque a fresta estava cada vez maior. Então, fazer um serviço decente, né? Pô, fica ali gastando dinheiro, toda vez gastando dinheiro dos impostos, toda vez para fazer esse serviço, que é uma coisa mal feita. Fiz uma indicação também pro DENIT sobre o córrego ali que na frente da Perfor para fazer a limpeza. Sim. Beleza, fizeram, mas fizeram um serviço... Só para dizer que estavam ali. Não ficou uma coisa boa. Então, quando faz um serviço, eu acho que tem que fazer uma coisa com qualidade. Então, eu vim ali, eu pedi para eles limpar o córrego. Eles vieram lá limpar, roçaram. Mas não era esse sentido. Era fazer o quê? Vinha um maquinário limpar realmente o córrego para correr a água aqui do bairro da estação. Melhor ali, porque esse valo ali é ridículo, né? Até solicitei para eles para fazer botar a galeria. Pô, não é muita. Mas agora não dá. Não dá porque o investimento é muito alto e tal. Mas pelo menos manter limpo,
uma coisa mais apresentável, né? E também fiz uma indicação, até conversei com o engenheiro Alisson, se eu não me engano é o nome dele, lá do DENIT, para fazer esse atrevo de acesso à estação, que é uma vergonha, né? Quantos anos já passou prefeito, vereadores e não consegue fazer um simples rotatória para melhorar a vida da população, né? Para melhorar a vida da população, onde acontece vários acidentes, né? Aí, nesse trevo da estação. Então, a gente teve lá em Brasília, no... como que é? Nacional? Dos municípios. Enfim. Esqueci agora. Conselho? Conselho dos municípios de Santa Catarina. Tive lá. Conversei com a representante do governo do estado de Santa Catarina e falei sobre isso lá com eles para ver se eles realmente conseguem dar uma força para a gente aqui no estado de Santa Catarina para fazer esse trevo ou acesso melhorado aqui para a estação. Porque, que nem eu digo, quantos anos já tá isso aí? Por se tratar da BR-470, uma dúvida minha agora. Esse trabalho, ele depende do governo federal? Governo federal, é o DENIT. Entendi. Eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que eu vi alguma indicação, alguma moção tua relacionada à segurança pública. Eu não sei se você chegou a pedir uma maior efetivo na Polícia Militar também. Foi algo que eu vi em algum momento que eu achei muito interessante. Sim. O que acontece? A gente tá com... Só para entender um pouco, a gente tem 17 policiais entre Ascurra, Rodeio e Piúna. Mas o que acontece? Esses policiais trabalham dentro também da escala. E eles, quando trabalham 24, eles folgam 48. Então fica, na verdade, de plantão 2 policiais, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Isso, cara, é uma vergonha. Vamos por lá, vai lá em Apiúna, na Vargem Grande. Já pensou se acontece alguma coisa lá em Rodeio 12? Como é que o policial vai... Ele tá atendendo lá, talvez lá dá uma prisão, dá alguma coisa. Como é que ele vai atender lá em Rodeio? Ele não tem teletransporte, né? Então... Sim. A gente cobrou do Estado, todos os vereadores fizemos uma moção. Tanto é que a gente está se reunindo, Ascurra, Rodeio e Piúna, os vereadores, né, para a gente conversar sobre sobre segurança pública, sobre Celesc, sobre Casan, ter mais força dos nossos 3 municípios para cobrar do governo do Estado. Que são necessidades que não são só de Ascurra, né? É isso, que não é só de Ascurra, né? A segurança pública é uma vergonha, que nem estava acontecendo esses assaltos, né? Graças a Deus conseguiram efetuar a prisão, mas, meu Deus do céu, isso é inadmissível, Sim. né? Todo mundo tá ficando com medo que tinha comércio, né? É verdade. O Atacadão assaltaram, logo depois assaltaram a farmácia, depois o posto. Então, tava ridículo, tipo, né? Não tem condições de policiamento com esse efetivo. Muito poucos policiais. Vocês tiveram já algum retorno aí dessa moção ou ainda nada? Ainda não tivemos nada. Entendi. Não tivemos, mas estamos cobrando e com certeza a gente vai continuar cobrando e do Estado. Eles, acredito que se nós se reunir, que nem os 3 municípios, acho que vai dar resultado. Sim, muito bom. Legal, gostei, já representa que você tem ideias boas e já está bastante ativo nas principais necessidades do nosso município. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que é um cara que gosta de política, que entrou na política para fazer a mudança, mas qual que é, na tua visão, a tua maior decepção na nossa política? Vamos supor... Tipo, a política não depende depende de várias questões. Então, o pessoal cobra, vamos supor, queria que você fizesse uma obra, tal. Tipo, não é a gente que executa a obra, é a prefeitura, né? A gente depende de esferas maiores. Então,
quem que não queria fazer a macrodrenagem aqui de Ascurra lá do centro, ou aqui melhorar da estação, esse trevo de acesso? Se pudesse, era um estalo, já tava pronto. Se dependesse, né? Tipo, se a gente conseguisse, mas infelizmente a gente é bastante burocrático. Então, a gente tem que ficar insistindo, cobrando até surgir resultado. Então, como é que eu posso dizer? É uma decepção porque, tipo, eu acho que não precisava ser tão cobrado, assim, ficar martelando em Você cima acha que o serviço tinha que ser mais eficiente? Mais eficiente, é isso aí. Ficar batendo sempre na mesma coisa para acontecer. Falar, vamos supor, 50 vezes para conseguir fazer o retorno para a população, que é tão necessário, que depende. E às vezes a população pensa que tipo, a gente não está cobrando, mas a gente depende de outras questões. Né? Aí chega na visão da população, daqueles, claro, que não entendem ou que não acompanham, que o vereador não está fazendo nada. Mas o vereador, ele é uma ponte entre para chegar no executivo e para que essa necessidade, né, seja atendida para a população, né, que dê retorno. Mas nós estamos aí cobrando, e pode ter certeza que nós, todos os vereadores, estamos por Ascurra, né, e cobrando. A gente foi, que eu comentei, a gente foi a Brasília, conseguimos vários recursos, né. Então, isso vai beneficiar todo mundo da cidade. Entendi, muito bom. E para a população que às vezes acha que os vereadores não estão trabalhando, não estão fazendo nada, tem um site muito legal, que é o portal da Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal de Ascurra. Só jogar no Google. Você vai na abinha Vereadores, vai ter o nome de todos os vereadores. Clicando no nome de cada um, você vai conseguir ver a sua indicação, a sua moção, o seu projeto. Lá tem tudo que o vereador vem proporcionando, né? Sim. E indicando melhorias para a cidade. Sim. E na tua visão, qual que, na nossa cidade, falando especificamente de Ascurra, qual que você acha que é um dos principais desafios hoje de Ascurra? Desafios de Ascurra e vários outros municípios, né? Que essas enxurradas, vamos supor, né? Que o pessoal critica bastante, que nem eu digo, é um investimento muito grande para fazer isso. Não, se depender, vamos supor, do município para fazer uma obra dessa, não tem condições. A macrodrenagem, vamos supor, do centro ali, que alaga toda vez, e a obra que eu falei do trevo da estação. Sim. Então, isso é um desafio bem grande que a gente está cobrando e estamos em cima do governo federal. E assim, para ter cobrança, então, vamos supor, tem que ter projetos. Para ter projetos, tem que investir dinheiro. Então, o dinheiro vem da prefeitura, eles investem em projetos, que nem foi feito essa questão do asfalto do Ilse, né? Se eu não me engano, acho que foi uns 300 mil reais de investimento da prefeitura municipal para fazer o projeto, para ir para o governo federal, para o governo estadual, para conseguir fazer essa obra. E então tem que ter projeto, tem que desembolsar dinheiro da prefeitura. Sim. Daí às vezes o pessoal fala, mas vamos gastar 300 mil reais em um projeto. Mas se não gastou dinheiro para ter o projeto, tu não vai conseguir fazer a obra. Se gasta, reclama. Se não faz, reclama. Mas assim, até falar sobre um pouco da obra do Ilse, a gente está sendo bem cobrado referente aos moradores, né? Que a obra está parada, enfim. Mas tô conversando com o prefeito e, enfim, eles estão cobrando o governo estadual, né? E eles garantiram que até final desse mês, na verdade, até final do mês passado, eles falaram que eles iam fazer o repasse de 3 milhões para dar continuidade. Ainda não foi feito, mas só para estar todo mundo ciente, né? A gente está em cima, a gente está cobrando e vai sair. Então, para esclarecer, o atraso, né, a paralisação da obra ali do asfalto que liga o Ilse e o Indaial, é algo que não incumbe, então, a prefeitura. Não. É uma responsabilidade exclusiva do governo do estado. Do governo do estado. É por isso, então, que
Então você acha que é o governo do estado que está travando o desenvolvimento ali do... Que tá trazendo repasse para ele dar continuidade na obra. Entendi. Mas pode ter certeza que a prefeitura tá em cima, tá cobrando, e o Arão já foi a Floripa para dar continuidade nisso, que é uma prioridade para a Escura e para nossa região, para o desenvolvimento. Show de bola. Você falou então que um dos principais desafios de Ascurra hoje é a questão da drenagem, que é uma necessidade também, né, gritante em quase todos os municípios da nossa região. Então eu acho que é algo até climático, né? Porque nós vivemos numa região úmida. Então, se todas as cidades sofrem, às vezes nem é tão por conta do município em si, mas sim pela região, que é uma região muito úmida, que corta um rio muito extenso, né? No meio de quase todas as cidades. E tem as serras, né? Então a gente vivemos num buraco de água. Então, quando acontece isso, as águas vão, né? Então, a culpa não é nem do município, é mais das questões climáticas da natureza, né? Mas, assim, com certeza, se a gente conseguir fazer uma macrodrenagem melhor aí, vai ajudar bastante. Sim. Mas o projeto para fazer isso é um estudo, então, né? O valor é bem significativo para fazer essa Então, necessitamos da ajuda do governo federal, do governo do estado. Da onde vier a ajuda? Seja bem-vinda, né? E por isso que todos nós, vereadores, né? Estamos junto e cobrando. Estamos junto aí para cobrar, para fazer um trabalho bom para a Escura, para todos os que moram aqui. Em contrapartida, você falou do maior desafio na tua visão da nossa cidade. Claro que existem outros desafios, mas você citou a questão da drenagem como sendo um dos maiores. Em contrapartida, qual que você acha que é a coisa aqui na nossa cidade que mais te orgulha? Quando você pensa em Ascurra, pensa na cidade que você cresceu, que você tá criando a tua família, você fala, não, essa cidade é diferente. Quando era pequeno, na escola, jovem, todo mundo da minha idade, a gente não tinha oportunidades que nem hoje tem em Ascurra. Então, esse desenvolvimento que o Arão criou lá na Ascurra de Oportunidades, lá no Centro de Eventos, na Pertucci, movimentou muito, e a gente pode ir lá ver as salas que tem, coisa que, tipo, quando a gente era pequeno, tinha que ir para fora, vamos supor, para fazer um curso, para fazer qualquer outra coisa, a gente tinha que procurar fora. Hoje tem tudo de graça dentro do município, e isso é muito bom, né? Quem tem filho, então, meu Deus, é aula de música, é balé, é robótica. Quem pensou que isso ia ter em Ascurra, né? Sim. Isso é um orgulho. Muito bom. Para Ascurra. Isso, pensando agora, eu acho que incentiva as pessoas até ficarem na cidade. Porque muita gente, quando eu fizer a idade eu vou embora daqui. É verdade, tipo, o pessoal usava Ascurra para dormir, vamos supor. Todo mundo que... vou crescer, vou embora. Né? Hoje já não, já tem várias oportunidades de emprego aqui, né? Então, a Ascurra tá evoluindo bastante. Tá proporcionando também pra pessoa a mentalidade de empreender, né? Eu vejo que tem a sala do empreendedor ali que investe bastante, que incentiva, que ajuda. Tu vê aqui o estúdio também, né? Quem diria que nós ia ter um estúdio aqui em Ascurra, bem estruturado, né? Essa é a mentalidade da nossa geração, né? E dando os parabéns, esqueci o nome o Henrique, por proporcionar isso para Ascurra, né? A gente tá aqui desenvolvendo, o Henrique apostou aqui em Ascurra e tá dando certo. Pode ver que então Ascurra não tá parado. Um dos... como é que eu posso dizer? Quem imaginou que ia ter um estúdio aqui em Ascurra antes? Então, o Henrique é um empreendedor e de sucesso. O Henrique tá proporcionando aí para a população muito entretenimento. Quem diria que há uns 2 meses atrás que eu ia estar criando conteúdo, conversando com os vereadores da cidade. Então, graças ao nosso parceiro Henrique aí. Parabéns, Henrique, pelo investimento. Vamos bater palma pro Henrique.
Tony, você pretende permanecer na política? Ou algo que é muito cedo na tua mente? Você tem intenções futuras de subir um passo a mais, de ser um prefeito aqui na cidade um dia? Essa é a tua intenção? Sim, tem interesse, né? Mas, como eu digo, na política a gente tem que... Não adianta querer ser político. A gente tem que se dedicar também e estudar, né? A gente vê a nossa referência aí, que hoje é o prefeito, né? O Arão. Ele é Tu vê que ele é uma referência aqui no Vale, né? De prefeitos. Então, é um cara que... Se preparou para isso? Se preparou para isso, entendeu? Onde tu vai, onde a gente vai, que a gente foi para Floripa, ele é conhecido. Foi para Brasília, ele é conhecido. Pô, Ascura, né? 8 mil habitantes, uma cidade pequenininha, como é que ele conseguiu? Né? Então, quer dizer que ele vem fazendo um bom trabalho porque ele se preparou. Então, não adianta, às vezes, a gente simplesmente botar um nome lá... Por um desejo pessoal. Por um desejo pessoal. Eu acho que tem que se preparar e trabalhar em um bem comum, né? Para as curas. E você tá disposto a se preparar, então? Eu tô correndo atrás, vamos... É um desafio, né? A gente tem que se dedicar. Tem que ter tempo e se dedicar. E acredito eu que vai dar tudo certo. Assim, tem que se preparar. Vou vendo como é que vai como vereador, né? Primeira vez estando como vereador, para depois, futuramente, né? Quem sabe... Legal. Então quer dizer que tá gostando aí da vida política? Sim. Legal. E falou que tem intenções, que entrou na política para mudar a realidade da nossa cidade, que tem intenções de permanecer e até ser um prefeito na cidade. Então eu queria saber qual que é um projeto aqui na nossa cidade que é um projeto dos teus sonhos. Algo que não tem na cidade que você fala, não, isso tem que acontecer aqui. Tipo, um projeto dos sonhos, infelizmente a gente tinha já aqui em Ascura, que era o hospital, né? Se a gente conseguisse, mas assim, o que acontece? Ascura não tem condições de ter um hospital 24 horas. Manter. Como antes era um hospital do Estado, então o Estado mantia. Isso, se a gente conseguisse conseguir um convênio com o governo estadual para retornar, né? Porque para Ascura, hoje vai para Ibirama, ou vai para Indaial, ou vai para Timbó. E convenhamos, né? Muitas das vezes o atendimento é precário. É muito precário. Infelizmente, o atendimento não é... E às vezes nem é culpa do próprio hospital, porque Timbó, ele pega a região inteira. Às vezes chega lá, tá louco. Pega toda essa região aí. Então, isso era um desejo... para ter em Ascura um hospital que conseguisse atender os... Tipo, não é que nem a gente fala, né? Ascura rodeia Piúna. E se conseguisse um convênio, com certeza isso ia fazer a diferença. Legal, então esse é o projeto dos teus sonhos para a cidade. É isso aí. Então, Tony, prefeito aí, vai ter hospital em Ascura. Queria te fazer mais uma pergunta, que eu faço para todo mundo. O que o Tony espera, já que é político, estamos aqui falando de política, o tema do nosso programa é resenha e política. O que você espera das eleições do ano que vem, de 2026, a nível estadual e a nível federal? A nível estadual, né? Eu acredito que o Jorginho está fazendo um bom trabalho. E também, como é que eu posso dizer? Saiu a pré-campanha do João Rodrigues. Ele veio até aqui em Ascura conhecer o Centro Integrado também. Mas assim, eu acho que são duas pessoas bem sucedidas assim na política, né? O Chapecó, ele vem fazendo um bom trabalho. E o Jorginho também, acredito eu, que está fazendo várias obras no estado. Mas entre os dois, eu não tenho ainda definido. Eu acredito que sejam
dois bons nomes, né, para administrar o Estado. Então, tanto um quanto o outro, se entrar aí, você acha que... Entrar não, o Jorginho Melo, se for reeleito, e o João Rodrigues, se for eleito, você acha que vai fazer um trabalho sensacional aí no Estado? E a nível federal? A nível federal, a gente tem o candidato do nosso partido que participou das eleições, Felipe Dávila, né, que é pouco falado. Eu assisto os programas dele, ele tem programa de entrevista com político, é uma referência. Ele é um cara muito sensacional. E o problema é que, assim, a gente tem o Bolsonaro, que é ele é o líder da direita, então, né, eu acredito que ele é um bom político, mas o Felipe Dávila, eu acredito que ele seria como é que eu posso dizer, uma experiência nova a nível nacional. E ele é um cara muito inteligente, né? A gente teve a participação do Novo. Quando a gente esteve em São Paulo, a gente teve uns cursos lá e ele deu umas palestras lá. Então, eu acho que o Felipe Dávila seria um ótimo presidente pro Brasil. Ele foi candidato, né, nas eleições passadas. Que assim, ó, nós somos a região aqui, nós somos ou é Lula ou é Bolsonaro. E tipo, esquece dos outros candidatos que teve. Que vem muito político bom por fora. Por fora. E o pessoal acaba nem citando. Que nem o Felipe Dávila, meu Deus, se pesquisem sobre ele, vocês vão ver o cara muito bom que ele seria como presidente. Eu acredito que ele faria a diferença pro Brasil. Então é importante, né, a população, por mais que goste muito do Bolsonaro, ou por mais que goste muito do Lula, dar espaço para outros políticos. Sim. Porque existem tantos políticos que fazem a diferença, né? Eu cito o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior. O cara tá fazendo um trabalho excepcional no estado, ele revolucionou o estado e é pouco falado. É verdade. Tu vê que políticos que, tipo, estão escondidos, vamos supor, né? Não estão na mídia. Eu tô acompanhando bastante o Ronaldo, eu acho, Caiado, governador de Goiás. O cara é excelente, um médico, experiente na política, também é pouco falado, né? E o grupo da direita, né? O Bolsonaro, claro, a gente é direita e eu acredito que, né, se não tivesse essa perseguição, né, que tá acontecendo, isso para mim é uma perseguição política, né? Como se vingar, alguma coisa. E isso quem acaba perdendo somos todos nós, né? Com esse jogo político. Em vez de eles estarem trabalhando para a população, para os brasileiros, eles ficam brigando politicamente. Quero prender eles, quero prender para ter uma revanche. Briga política. Se tem uma coisa que eu fico revoltado, né? Não tô aqui, né, trazendo critério para políticos, mas uma coisa que eu fico revoltado é uma pessoa, ela desponta como um bom representante, tem potencial político, daqui a pouco inelegível. Sim. É o que tá acontecendo com muitos políticos. Tá acontecendo. Até gente que não é da política é inelegível, que nunca foi candidato. Isso eu acho que tem que deixar todo mundo participar, desde que não cometam crimes. Certo. Também concordo, mas assim, eles estão procurando também para botar inelegível o cara que faz, vamos supor, qualquer coisa agora é inelegível. Então, eles procuram coisas que... Sim. O próprio, aquele Manga, prefeito de Sorocaba, lançou candidatura, Polícia Federal na casa dele na outra semana. Sim. Felizmente a gente tá tendo isso, né? Então, às vezes, deixando de usar a Polícia Federal para traficantes ou contrabandos e tal, para usar para meio político. Isso eu acho errado, entendeu? Quando é necessário, tem que ser feito. Tem que ser feito, claro. Que nem na política, a gente sabe os desvios, né? Que nem participa a Polícia Federal, dessas apreensões todas que a gente já vem conhecido, que saiu na mídia. Mas hoje estão usando muito para perseguir, parece. Sim. Perseguições. Então isso aí eu acho que, na minha visão, né, é um dos principais problemas da nossa política hoje. A perseguição política, tanto para lado A quanto
para lado B. A gente vê também que contra a esquerda levantou-se na Câmara atualmente perseguições para cassação de mandato, com relação a um deputado lá que entrou numa briga e está tendo o mandato cassado. Mas eu acho que não deveria acontecer essas coisas. Eu acho que a política ela é feita por pessoas, então, e quem tem que decidir quem vai ser o melhor representante é a população, né? É isso aí. Gostou do nosso programa? O que... Gostei e aconselho todos vir participar. E é muito importante, né? Que daí você faz essas entrevistas e o pessoal pode acompanhar pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube e ver que realmente o que a gente está correndo atrás para melhorar a vida da população. É um espaço destinado exclusivamente para vocês, né? Para a população, às vezes, tirar a mentalidade. Às vezes a pessoa não conhece o Tony, sai falando do Tony. Agora a gente pode conhecer um pouco mais do Tony, que é um cara que teve uma vida, né, muito responsável desde cedo. Sim. Até queria deixar aí um abraço para minha mãe, né? Aproveitar o espaço. Meu pai, meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos. A minha irmã é mais política, vamos supor. Ela sempre trabalhou também no comércio. Então, eles também me incentivaram bastante, né? Que legal. Para poder... E é bom ter esse aconchego da família, né? É muito importante para... Esse ramo político, a gente sabe como é que é, né? Tem que ter o apoio, porque se não tem o apoio da família é complicado. É verdade. E tem algum recado que você quer mandar para a população, para as pessoas, para os teus eleitores? Onde é que a população pode te encontrar se precisar falar isso diretamente com você? Se quiser falar olhando na câmera ali? Para a população, né? A gente tô trabalhando para todas as ocorrências. Então, se tiver alguma coisa que a gente consiga melhorar e tiver alguma indicação que vocês precisam fazer, pode me procurar. Eu estou na Câmara de Vereadores sempre de segunda-feira, no horário lá. E também qualquer coisa, o meu número pessoal, né? Eu tenho o meu celular, é o 479-9995-6935. Alguém quiser alguma coisa... pedir para mim que eu possa atender, faço questão de poder ajudar as pessoas, né? Show de bola. Tony, gostaria de agradecer pela tua participação aí, por ter tirado o tempo. Como falamos, estamos aí num domingo de manhã, era para estar preparando uma carne, agora estamos aí conversando. Mas foi bom, né? Uma troca de experiências. E muito obrigado pelo convite, né? Obrigado por poder passar, para você criar esse programa. Que nem eu falei, até pensei que tu já trabalhava com a comunicação, porque tu se comunica muito bem, parabéns. Obrigado. E muito obrigado aí por esse espaço e o convite. Fechou então, muito obrigado. Valeu, abraço. Galera, encerramos o 8º episódio da série de entrevistas com os vereadores do município de Ascurra. Podemos conhecer hoje um pouco mais da vida do vereador Tony Bussi, representante do Partido Novo. Aqui ele compartilhou suas experiências de vida pessoal, de vida profissional e também de vida política. Você que gosta do nosso trabalho, gostou desse programa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, através do Instagram, @resenhapoliticast, e fique ligado, agora só falta o vereador Gabriel Uller. Então vamos, logo estaremos aí com a entrevista exclusiva, com um bate-papo muito sensacional com o 9º vereador, o último vereador aí convidado, o Gabriel Uller. Valeu? Se você, como eu já falei, se você gosta do nosso trabalho, acompanhe cada detalhe que nós iremos compartilhar no nosso perfil. Muito obrigado. Fechou. Valeu. Tá.